Você já se perguntou quanto tempo uma alma permanece no limite entre a esperança e o fogo purificador? Já imaginou se esse intervalo é medido pelo tempo humano ou por um tempo que nasce do próprio coração ferido da alma? Santa Faustina dizia que existem perguntas que só emergem quando o silêncio do mundo se parte, e esta é uma delas. Nada é mais perturbador do que encarar a possibilidade de que a eternidade não comece depois, mas sim no instante em que a alma se dá conta do que deixou para trás. E ainda assim, o que ela viu ultrapassa qualquer noção simples de esperar ou pagar. É algo mais íntimo, mais profundo, mais revelador. Muitos acreditam que o purgatório é apenas um corredor estreito entre dois destinos, mas Santa Faustina advertia: aquilo que parece um intervalo é, na verdade, um espelho. E espelhos não mentem. Eles devolvem à alma exatamente aquilo que ela nunca quis encarar em vida. Há quem pense que o tempo ali se arrasta, mas Faustina insinuava algo mais inquietante, que o quanto dura não é contado por relógios, e sim por acordos silenciosos entre a alma e a verdade que finalmente a alcança. Se isso for real, então talvez o que mais tememos não seja a dor, mas o momento da compreensão. Porque para Faustina, o purgatório não era punição, era revelação. Um espaço onde cada gesto esquecido se torna luz ou sombra, e onde cada palavra dita sem amor volta com o peso que deveria ter carregado. Ela dizia que há verdades que Deus só sussurra quando a alma está despida de todas as máscaras, e é nesse sussurro que o tempo se estende ou se contrai, moldado pela profundidade do que a alma precisa reconhecer. Isso significa que a permanência ali não é uma sentença fixa, mas uma travessia, que só termina quando o olhar interior finalmente consegue sustentar a verdade inteira. Mas o mais perturbador é que Faustina não falava como quem imagina, falava como quem viu. O que ela testemunhou não cabe nos limites de crenças populares repetidas ao longo dos séculos. Ela descreveu almas que ardiam não pelo fogo, mas pela clareza. Almas que não sofriam pela punição, e sim pela ausência de Deus que elas mesmas criaram. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo se leva para reparar um amor negligenciado? Quanto tempo demora para que uma alma aprenda a enxergar aquilo que passou a vida tentando evitar? Essas são perguntas que não permitem respostas rápidas, e é justamente por isso que ninguém deveria desviar o olhar agora. Porque nas visões de Santa Faustina existe um detalhe que muitos ignoram, talvez porque temem o que ele revela. Um detalhe que redefine completamente a ideia de tempo no purgatório e que coloca cada um de nós diante de uma decisão silenciosa, mas inevitável. E é esse detalhe, esquecido, oculto, inadiável, que transforma esta investigação em algo mais do que simples curiosidade espiritual. O que ela viu não era uma metáfora, nem uma advertência simbólica. Era um fato espiritual. E compreender esse fato é compreender o destino da alma com uma clareza que poucos ousariam encarar. Agora, resta apenas uma pergunta. Você está preparado para ouvir o que ela descobriu? Santa Faustina relatava que o primeiro impacto da alma no purgatório não era a dor, mas o desvelamento. Uma luz profunda, silenciosa, penetrante, expunha tudo aquilo que a alma tentou esconder durante a vida. Não havia censura, apenas verdade. E essa verdade, por si só, reorganizava a noção de tempo. A alma percebia que sua permanência naquele estado não dependia de uma sentença, mas da coragem de acolher o que sempre evitou. O tempo ali começava no exato ponto em que a alma se permitia olhar. Nesse encontro inicial com a própria consciência, a alma sentia uma mistura de espanto e reconhecimento. Faustina dizia que não há surpresa maior do que ver o que se é sem adornos, sem justificativas, sem máscaras. Cada recusa interior fazia o tempo se estender, enquanto cada aceitação o encurtava. A luz não punia, purificava. Mas purificação dói quando a alma ainda sente apego às sombras que carregou. Com o avanço desse primeiro contato, a alma começava a entender que nada fora perdido. Deus não mostrava a verdade para ferir, mas para restaurar. E essa restauração exigia sinceridade, uma sinceridade profunda, extrema,
que a alma muitas vezes nunca viveu em vida. A dor de reconhecer a própria verdade era, paradoxalmente, o início da cura. Quanto mais profundamente ela assumia suas escolhas, mais leve se tornava. Assim, nesse primeiro estágio, o purgatório se revelava não como um lugar de castigo, mas como um espelho que não distorce. O que prolongava a permanência da alma não era o erro cometido, mas o apego à ilusão. Faustina insistia: a alma não sofre por ser julgada, sofre porque vê. E a travessia só começa a avançar quando ela aceita esse ver como um ato de misericórdia, não de condenação. À medida que a alma avança, surge aquilo que Faustina chamava de ondas de consciência. A alma é tomada por clarões súbitos de entendimento, seguidos por mergulhos profundos em memórias esquecidas. Esse movimento, ora suave, ora devastador, molda o ritmo da purificação. A alma percebe, então, que não revisita apenas seus erros, mas, sobretudo, as intenções que os originaram. E essa revelação pesa mais do que a falha em si. Faustina descrevia que a alma, ao reviver esses momentos, experimentava uma dor que não vinha da lembrança, mas da compreensão tardia. Era como perceber, de repente, todas as oportunidades de amar que foram ignoradas. E essa constatação criava um sentimento intenso de desejo de reparação, um desejo que impulsionava a alma para a luz, mas que ao mesmo tempo a fazia encarar regiões internas que ainda resistiam. Essa resistência alongava o tempo espiritual. Entretanto, havia almas que avançavam com rapidez surpreendente. Faustina observava que aquelas que haviam cultivado humildade em vida purificavam-se com mais facilidade. A humildade funciona como uma fresta aberta pela qual a luz entra sem encontrar obstáculos. Essas almas não discutiam com a verdade, não argumentavam com Deus, apenas se entregavam, e essa entrega acelerava tudo. Assim, nesse segundo estágio, a alma compreendia que o tempo no purgatório não era medido por erros, mas por resistências. Quanto mais a alma se defendia, mais longa era a travessia. Quanto mais se rendia, mais breve ela se tornava. A purificação não acontecia apesar da dor, mas através dela, porque a dor ali era a forma mais pura de transformação. Num terceiro movimento, a alma começava a sentir a profundidade do olhar divino. Faustina dizia que é nesse ponto que a alma entende que Deus não a observa para medir sua dignidade, mas para lembrá-la dela. Esse reconhecimento desarma camadas que permaneceram endurecidas por toda uma vida. A alma percebe que o fogo que sente não vem de fora, mas de dentro, do encontro entre quem ela é e quem é chamada a ser. Nesse estágio, um conflito interno surge com força. A alma deseja a proximidade de Deus, mas teme decepcioná-lo. Ela sente vergonha, não do que fez, mas de não ter amado como poderia. Faustina via almas que ficavam retidas nesse ponto, não por culpa, mas por medo. Um medo tão humano que se convertia em obstáculo espiritual. E enquanto esse medo permanecia, o tempo espiritual se estendia como um eco. Mas algo começa a mudar quando a alma ousa acreditar que Deus a deseja, ainda que imperfeita. Essa coragem abre uma brecha luminosa que dissolve parte da resistência anterior. A alma percebe que suas quedas não a definem. Elas apenas mostram quão profunda é a misericórdia que agora a envolve. E essa percepção gera uma leveza inédita, como se uma pedra interna se desfizesse. Assim, no terceiro bloco da travessia, a alma aprende que a verdadeira barreira não foi o pecado, mas a desconfiança. Deus sempre esteve próximo. Era a alma que se mantinha distante. Quando ela finalmente permite ser amada, o tempo começa a se contrair e a passagem se aproxima. No quarto estágio, Faustina descrevia um fenômeno sutil e poderoso. A alma começava a sentir a presença daqueles que intercediam por ela, não como visões ou vozes, mas como um calor profundo, uma proximidade que fortalecia suas partes frágeis. Esse influxo de amor solidário, vindo de almas vivas e falecidas, acelerava a purificação. A alma percebia que nunca esteve só, e essa descoberta desfazia camadas antigas de desespero. Nesse nível, a alma deixa de lutar contra si mesma. Ela começa a caminhar com a luz, não mais contra ela.
o passado deixa de ser ferida e passa a ser esclarecimento. Faustina dizia que a alma, aqui, entende que a purificação não é castigo, mas reconciliação consigo mesma. E a reconciliação é um processo que suaviza o tempo. A alma, antes ríspida, torna-se dócil. Mas ainda resta um último apego, o medo de não ser suficiente. Mesmo purificada, a alma teme não estar à altura do olhar divino. Esse receio pode prolongar um pouco mais a travessia. Faustina descrevia almas que hesitavam na beira da luz porque ainda carregavam a sensação de indignidade, uma ferida emocional, não moral. E essa ferida era a última a ser tocada. Quando essa ferida finalmente se abre para a luz, tudo muda. A alma percebe que Deus não exige perfeição, mas verdade. Não cobra impecabilidade, mas entrega. E ao aceitar isso, a alma experimenta uma libertação tão profunda que o tempo restante se dissolve como névoa ao sol. No estágio final, a alma se encontra diante do que Faustina chamava de olhar absoluto. Não há mais fuga, não há mais máscara, não há mais medo. Há apenas transparência. E nessa transparência, a alma percebe que sempre foi amada, até nos momentos em que se sentia perdida. Essa revelação não causa dor, causa desmoronamento interno, um desmoronamento que liberta, não que destrói. A partir daí, a alma não se apoia mais em si mesma, mas na misericórdia. Ela entende que sua passagem não depende do quanto sofreu, mas do quanto se abriu. A purificação termina quando a alma consente plenamente em ser amada. Faustina dizia que esse consentimento é o ato mais poderoso que existe, mais poderoso do que qualquer penitência, mais transformador do que qualquer dor. Nesse instante decisivo, a alma se torna leve, não porque se tornou perfeita, mas porque deixou de carregar o peso da autodefesa. A luz deixa de ser algo que fere e se torna algo que acolhe. O purgatório, então, cumpre sua função: transformar dor em clareza, medo em humildade, resistência em confiança. E é assim que, conforme Santa Faustina testemunhou, a alma não sai do purgatório por ter pago algo, mas por ter finalmente compreendido tudo. Seu tempo ali termina no exato momento em que ela aceita que sempre foi esperada. Há um instante, logo após a última revelação, em que tudo dentro de nós se recolhe, como se a alma prendesse a respiração diante de algo que não sabe explicar, mas reconhece. É nesse limiar silencioso que as visões de Santa Faustina deixam de ser apenas imagens místicas e se tornam espelhos internos. O purgatório deixa de parecer distante e passa a soar como uma metáfora viva da travessia humana. Cada um de nós, em algum nível, também caminha entre o que foi e o que pode ser. E é nesse espaço estreito, quase sagrado, que a transformação começa a pulsar. À medida que essas verdades ecoam, percebemos que o tempo espiritual não é uma medida distante, e sim um reflexo do nosso próprio ritmo interior. Faustina não nos mostrou um lugar, mas uma lógica da alma. Avançamos quando aceitamos, estagnamos quando tememos, renascemos quando confiamos. Essa compreensão não se impõe, se insinua. Ela desliza pelas frestas da consciência e nos convida a olhar para nossa própria vida como quem olha para uma chama que oscila entre medo e coragem. E nesse movimento delicado, algo desperta. Talvez o mais provocador dessa jornada seja perceber que a purificação não começa depois da morte. Começa aqui, em cada escolha que evitamos, em cada verdade que empurramos para amanhã, em cada amor que adiamos. O que Faustina viu e tentou transmitir com ternura firme é que a eternidade não nos espera no futuro. Ela cresce no exato momento em que decidimos ser honestos com aquilo que carregamos no peito. E essa honestidade, tão simples e tão rara, é o que molda o caminho de dentro para fora. Há uma beleza estranha naquilo que ela descreveu. A dor que ilumina, o fogo que cura, a claridade que liberta. Não como castigos, mas como processos inevitáveis de quem finalmente encontra seu próprio centro. Nada ali é fragmento, tudo é significado. E quando percebemos isso não como metáfora, mas como verdade íntima, a pergunta já não é quanto tempo a alma permanece no purgatório,
Mas quanto tempo nós permanecemos longe de nós mesmos? E então surge a pergunta que respira dentro do silêncio. O que ainda nos prende? Qual é a sombra que tememos tocar? Qual é a porta que continuamos empurrando com força quando, na verdade, ela só se abre com rendição? Essas questões não pedem respostas rápidas, pedem coragem. Coragem de olhar para dentro sem desviar os olhos. Coragem de admitir que o amor não nos cobra perfeição, mas presença. Coragem de aceitar que o tempo da cura começa no instante em que deixamos de fugir. No ponto mais alto dessa reflexão, algo se desvela com uma suavidade que quase fere. A alma não alcança a luz por esforço, mas por consentimento. É quando diz sim ao amor que sempre a esperou que finalmente se ergue livre. E é esse sim, tão simples, tão profundo, que redefine todo o destino. Talvez seja por isso que as palavras de Faustina continuam ecoando, porque elas nos lembram que a força mais transformadora do universo não é o sofrimento, mas a misericórdia. Que esse eco permaneça, não como lembrança, mas como impulso, que o espectador sinta, ainda que não consiga nomear, que algo dentro dele se moveu. Uma fresta se abriu, uma compreensão silenciosa o tocou. Pois há verdades que não vêm para concluir, mas para começar. E talvez o início esteja exatamente aqui, neste momento em que o coração percebe que não precisa carregar mais do que pode sustentar. Se esta jornada tocou algo em você, permita que ela continue. Deixe sua voz nos comentários, não para contar uma história, mas para afirmar uma escolha. Curta, compartilhe e inscreva-se para que esta luz encontre outras almas que ainda caminham no escuro. Porque quando uma verdade desperta em alguém, ela desperta no mundo inteiro. E hoje talvez a sua tenha acabado de despertar.